Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui na Nelógica. Eu sou o Gabriel Dutra, sou jornalista especialista em investimentos e ao meu lado está mais uma vez o meu colega Roberto Caldana, ele que também é responsável lá pelos conteúdos da Nelógica e é um especialista em tape reading para day trade. Mas hoje o nosso tema vai ser um dos mais intrigantes aí da atualidade, o mundo cripto, né? As criptomoedas, os criptoativos como um todo. A gente, como sempre, tem um convidado muito especial para falar sobre isso, mas antes de apresentar essa fera aí, primeiro eu quero dar as boas-vindas de novo aí pro Roberto e dar um olá para ti. Como é que está aí, cara? Tudo certo? Valeu, Gabi. Tudo certo? Vamos então bater um bate-papo bem legal. Esse especialista que tá na nossa frente tá meio baleado com esse braço aí, mas agora vamos lá. Quero ver depois o que aconteceu com esse negócio aí. Maravilha. A gente está hoje aqui na presença do Lucas Nakata, ele que é mentor cripto, ele é analista de research da Criptomaníacos, também é coordenador de análise lá da Bankless Brasil e também tem uma iniciativa aí criada por ele que é a Seção Estratégica. Acho que não errei nada aí, o currículo é grande. Então, primeiramente, antes da gente partir para o papo aí, quero te dar as boas-vindas. Obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo aí ao Entre Touros e Ursos. Pô, eu que agradeço. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Lucas. Todo mundo aí da Neológica. É um prazer estar aqui. Tá disponibilizando um pouco também do conteúdo. E é um assunto também que, cara, muita gente gosta e que eu particularmente amo pra caramba. Então, obrigado pelo convite, cara. Legal, cara. Antes da gente começar a ir pro cenário aí, para as perguntas propriamente ditas, a gente queria saber um pouco mais de ti aí, que se apresentasse um pouco melhor. A gente gosta de ouvir aí uma boa história. A gente quer saber aí como é que tu caiu nesse mundo, como é que tu te sentiu atraído aí pelo mundo cripto, como é que tu veio parar nessa coisa toda aí, qual é a tua atuação hoje no mercado? Cara, na verdade eu sou advogado. Ô, louco? Sim, sou advogado. Eu larguei o mundo jurídico lá em 2017, quando eu fui fazer uma pós em administração na Nova Zelândia. E aí eu entrei no mercado em contato com trading, comecei a operar de cabeça sem estudar, como acho que todo mundo começa, né? Você deve, acho que, pegar bastante isso. Pior de tudo é que coincide a mesma data que eu larguei o departamento financeiro e fui fazer day trade também. 2017 também. Cara, todo mundo começa igual, né? Pois é, né? Sem estudar, acha que é muito fácil, né? E aí eu comecei tradando Bitcoin em 2017, 2018 ali. Cara, tô 5 anos já no mercado, larguei de vez a minha área jurídica, né, a área de advogado, nesse mercado insalubre aí, por assim dizer, mas que é muito bom. Cara, nesse processo cheguei a falir 2 vezes, não recomendo isso pra ninguém, não façam isso. Cara, e tô aí, cara, tradando já o mercado há 5 anos, trabalho mais como swing trader hoje. Hoje estou trabalhando também no Criptomaníacos na parte de research, né? A gente produz bastante relatório, faz bastante análise ali de projetos. Coordeno também o grupo de análise, né? Que é um pequeno grupo ali para escrever relatórios e artigos ali dentro da Bankless. E tenho essa sessão estratégica aí, que é um projeto à parte, né? Legal. Eu quero bater ponto a ponto contigo essas iniciativas aí. Mas assim, a gente tem aqui um público, né, principalmente de traders, pessoal que gosta do mercado financeiro, que gosta de cripto, né, um público grande aí que usa o Vector. Mas por um acaso o camarada que caiu aqui se interessou e não sabe muita coisa ou quase nada aí de cripto, queria que tu desse uma pequena contextualizada aí, falasse um pouco desse mundo, por que isso tem tanto valor, por que esse ativo é considerado tão único, por que tanta gente se interessa por esse tipo de ativo, por essa classe de ativo. Olha, quando a gente está falando sobre cripto, né, muita gente confunde cripto com Bitcoin. São 2 coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala sobre a possibilidade de você investir em um ativo que tem um fator ali de ser um ouro, né, então ele é escasso, ele tem um trilema ali que garante o crescimento da tecnologia, ele garante o crescimento do preço por si só, né? Porque quando a gente tem o trilema que eu quero dizer é escalabilidade, descentralização, né, e segurança. Quando a gente tem esses 3 pontos, o ponto principal do Bitcoin é que ele garante a descentralização e a segurança do ativo. Diferentemente das criptomoedas, que focam muito mais em escalabilidade e talvez nem tanto em descentralização,
talvez nem tanto em segurança. Então, quando a gente tem um ativo, que nem o Bitcoin, que ele é naturalmente escasso, ele é totalmente... Ele não tem um processo de censura por trás, então ele não tem um core onde que você, seja governo, seja empresa, me der 5 minutos na cabeça e eu quiser, eu vou tancar, eu vou vender esse ativo e vou jogar ele a zero. Isso não existe no Bitcoin. Não tem como isso acontecer no Bitcoin. E aí entra no negócio que a gente define ele como uma commodity, né? Porque ele também não tem fluxo de caixa. Então, como é que na realidade a gente vai aderir o valor a ele? Oferta e demanda, né? Quando a gente tem uma oferta limitada e uma demanda igual ou crescente, o preço também tende a se valorizar, né? Esse ativo, o Bitcoin especificamente que eu digo, para mim, ele é hoje o que tem mais de certo entre os ativos financeiros. O que depende, por exemplo, do número limitado da escassez do ouro, cara, é a extração dele, certo? Se a gente quiser extrair mais, a gente consegue extrair mais. E cadê o limite dele? Sabe? Outros ativos, classe de equities, outros aí, cara, a gente consegue colocar mais um númerozinho ali. No Bitcoin não, isso está dentro do software, isso está na raiz dele. Então, por escassez, cara, é o melhor ativo para mim, é incensurável. Eu acho que você tem que ter exposição a isso. Eu cheguei a negociar bolsa, tradei Forex uma época. Eu acho que não tem nada que se compara a isso, cara. Acho que não tem nada que se compara a isso. Vou te falar, até foi a melhor explicação sobre o Bitcoin que eu já ouvi. Sério? Muito didático. Eu fico feliz, cara. Obrigado. Por isso que a gente chama o cara aqui, não é à toa, né, meu? E tu acha que toda esse interesse, né, e essa demanda pelo Bitcoin é na esperança de que ele no futuro seja uma moeda negociada, uma moeda cada vez mais popularizada, que ela vire uma moeda, né? Por que gera um interesse no Bitcoin, né? Tem a oferta, tem a demanda, enfim, mas por que as pessoas querem? Porque no futuro as pessoas entendem que ela vai ser uma moeda corrente dos lugares ou que ela vai pertencer a um ecossistema muito maior de outro tipo de coisa? Porque você não tem um sistema que é inflacionário, né? Cara, você não tem impressão de dinheiro. Não precisa nem tão longe. Domingo. Sabe? Os bailouts dos bancos, Fed imprimindo dinheiro para salvar os bancões. Isso aí não existe lá dentro. Quando você tem uma expansão de base monetária, automaticamente você está criando inflação, né? E você está reduzindo o poder de compra daquela moeda. O Bitcoin não tem isso. Simplesmente não tem isso. Então, quando se fala assim, a gente vai utilizar o Bitcoin com toda certeza. Olha, não sei se com toda certeza, né? Eu me considero um bitcoinheiro maximalista. Assim, eu acho que isso aí tem um futuro muito bom. A gente já vê aí El Salvador utilizando como moeda corrente, né? A gente tem outros países também indo para o mesmo caminho. Agora, tem vários steps ainda, eu acho que antes que precisam ser tomados para o Bitcoin efetivamente ser considerado uma moeda corrente totalmente, cara, de confiança plena, sabe? A gente tem um problema de volatilidade que faz parte do crescimento por si só, né? De toda moeda implementada existe essa volatilidade. Agora, se efetivamente vai ser e a gente vai pegar isso vivo, eu já não sei, cara. Eu acho que está muito para frente ainda, mas eu acredito sim num processo de crescimento muito grande do Bitcoin como lastro. Né, como lastro do dinheiro. Tu falou da escassez ali, porque existe um limite fixado já, né? De até quantos bitcoins podem ser minerados. Existe um limite até o ano X ali, né? Eu queria que tu explicasse um pouco melhor isso. A gente tem 21 milhões de bitcoins, né? Que vão ser aí, em tese, produzidas pelo código. O último ano é 2140. E a gente tem a redução das recompensas, né? Então, dentro do ecossistema do Bitcoin, a gente tem os validadores, a gente tem os mineradores. Os mineradores são os caras responsáveis por garantir a segurança e validar as transações entre os usuários sem precisar ter uma terceira parte de confiança, né? Então, quando a gente tem um cara que ele está garantindo, né, a rede, a segurança da rede, esse cara tem que ser recompensado para ele garantir a rede. A cada 4 anos, né, que é 210 mil blocos, eu acho, minerados, você tem o corte da recompensa pela metade. Então, o cara que recebia 50, agora está recebendo 25, 12,5, 6,15 e assim vai. O próximo halving agora é 2024.
Halving é esse corte de... É o corte, exato. Da recompensa. É o corte da recompensa. Então, quando a gente fala sobre escassez, 21 milhões, recompensas sendo reduzidas pela metade a cada 4 anos, cara, novamente a gente volta para o negócio da oferta, né? Menos Bitcoin circulando, as pessoas que detêm Bitcoin aí são players-chave, que querendo ou não, cara, aquilo por si só ele tende uma valorização, cara. Se tem muita gente querendo e pouco produto no mercado, cara, o preço vai subir, né? Então, tem muito a ver com isso, assim. O corte de recompensa dos mineradores que garantem a rede, então tem menos oferta, né? 21 milhões de Bitcoin circulando, e é isso que vai fazendo o preço por si só, eu acho, crescendo também, né? Eu tenho uma pergunta, a gente estava falando sobre a questão da inflação, da impressão de dinheiro, etc. E num outro podcast eu lembro que foi falado assim, né, que a questão se tu tem na tua carteira, tu perde a tua carteira, então, sabe, a pessoa vai a falecer e aí, enfim, a senha estava na cabeça dela. Se perde, né, a carteira com as criptomoedas que ela tinha, Bitcoin, por exemplo. Então, como é que o mercado enxerga isso, né? Essa questão de tu perder o ativo e ficar num limbo ali, ele ficar lá, mas não poder ser negociado, digamos assim. Ele na realidade, ele basicamente é perdido, né? Perdido? É perdido. A não ser que você tenha as chaves, por exemplo, de uma carteira. Se você tiver uma carteira, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um celular. Se esse celular aqui é um celular velho, né? Eu faço uma carteira dele. Então eu boto meus bitcoins aqui, certo? Se acontecer alguma coisa e eu perder, eu consigo, pelas minhas chaves, puxar esse bitcoin de volta. Não necessariamente eu quebrei o celular, eu perdi as minhas bitcoins, entendeu? Eu consigo retomar ele. Agora, se eu perder as minhas chaves privadas, sequência de 24 palavras, né? Cara, aí é um abraço. Entra pra estatística, você perdeu a sua grana. É uma loucura. É uma loucura. É tipo um navio daquela época lá das grandes navegações, cheio de ouro, cai dentro do fundo do mar, já era. Já era, cara. Isso aí pode achar ainda, né? Já era. É que nem o da Malásia, o avião aquele que sumiu, evaporou e nunca mais. Nunca mais, cara. Tá, mas então é legal eu compartilhar essa minha senha com um familiar, por exemplo, algo assim? Jamais. Também não. É porque o negócio é o seguinte, cara. A gente tem uma frase, todo cara que mexe com cripto tem uma frase muito clássica, né? Not your keys, not your coins. Então, se você não tem as suas chaves, você não tem suas criptos. Mas eu vou passar para minha mãe, eu vou passar, sei lá, pro meu amigo. Cara, se der 5 minutos no teu amigo e você brigar com ele e ele sacar tudo, e aí? Você vai chorar para quem? Não vai chorar, cara. Não tem o que fazer. O negócio é feito para você ser o seu próprio banco, para você não confiar numa terceira parte, para você não ter um problema de, por exemplo, ter uma corrida bancária e o Fed fechar 3 bancos seguidos e você não ter acesso ao teu dinheiro. Quer dizer, você quer pagar o tratamento da tua filha, você não vai conseguir porque você não tem acesso à tua conta, entendeu? Paciência, problema da tua filha. É assim que o sistema hoje funciona. Com o Bitcoin não. Você é o seu dono, você é o dono do seu dinheiro. Cara, você tem acesso àquilo. Entendeu? Tanto que um dos pontos mais interessantes, eu acho, foi que na guerra da Ucrânia, muita gente que tinha Bitcoin, conseguiu vazar com a grana porque tinha Bitcoin. Porque os bancos implodiram lá. O Líbano foi a mesma coisa, né? O Líbano tá vivendo uma situação que é, cara, catastrófica. Galera, o que tá sobrevivendo lá é o Bitcoin. Entendeu? Tem vários pontos ali que onde o sistema falha e ele implode, porque, cara, é aquele negócio, né? Vamos olhar para o meu próprio umbigo, eu vou ser um Big Bank, vou morrer pela boca. Cara, dane-se a população, né? População que toma os efeitos negativos desse tipo de atitude que eles tomam. No Bitcoin não tem isso. E se eu quiser deixar para herdeiros, algo assim? Tranquilo. Você deixa ali na sua carteirazinha. Filhão, parabéns, cara. Você é um milionário. Sim, senão o cara fica também a nada. Tu falou do viver sem banco, ser o seu próprio banco. Né? Daí eu já queria puxar o gancho do Bankless ali que tu citou. Esse é o mote por trás da iniciativa, né? Sim. Viver sem bancos, né? Queria que tu falasse um pouco dessa iniciativa e da tua atuação nela. A Bankless, ela é uma comunidade, é uma DAO, né, uma organização descentralizada, então não tem um CEO. Ela atua, assim, se a gente fosse comparar, ela atua bem parecido com uma empresa, né? Então tem os coordenadores ali das guildas, tem o pessoal da galera de escrita, o pessoal de marketing, jurídico, e aí tem os coordenadores que eles são eleitos pelas próprias pessoas ali,
E as pessoas... E é rotativo, né? Você não vai ficar sempre com o mesmo cara ali sendo o seu chefe, por exemplo. E o objetivo da Bankless é exatamente você passar os ensinamentos de como você, na realidade, pode virar o seu próprio banco, como que você pode atuar de certa forma, onde que você não precisa depender necessariamente de uma instituição, né? Então você consegue, cara, emprestar o seu dinheiro, receber juros em relação a isso. Você tem a galera que faz a parte de estudo e análise, que especificamente sou eu lá o que eu faço, né? Então a gente emite relatório, a gente mostra aí como é que são os aspectos fundamentalistas dos projetos de criptomoeda, né? A gente olha o que é ruim, o que não é. Tem aquela moedinha que não sei quem tá falando, que vai para a lua, próxima moedinha do milênio, sabe? A gente vai olhar se essa moedinha é realmente do milênio ou não. Né? O Legal. novo Bitcoin. O novo Bitcoin. Mas é legal, porque é um trabalho muito bacana de ser feito, porque a galera que acompanha vocês, então, pode ter digamos assim, confiar, né, no que vocês estão emitindo um relatório para evitar, de repente, como é que eu posso falar? Mas um esquema, uma né? fraude, um né? golpista, Exatamente. né? Que isso pode acontecer, isso aconteceu muitas vezes, né? Então, sim. E eu acho que é o mais comum, na realidade, cara. Se a gente for falar de projeto cripto, bicho, é um absurdo, né? Eu acho que grande parte da galera que não quer entrar nesse mercado associa com golpe. Isso. Associa com esquema. Acha que Bitcoin é esquema. Mas é porque não entende, na realidade, o que está por trás disso. Entendeu? Sim. Eu quero entrar ainda na parte desses... E pra galera leiga, é difícil até achar informação. Então, bacana que vocês fazem isso, né? Porque dá uma segurança extra, né? De que especialistas estão indo atrás, né? Pesquisando e trazendo informação de uma forma acessível. Assim. Você sabe que quando eu comecei nesse mercado, eu tenho muitos amigos que fazem análise fundamentalista de ações, né? Trabalho em casas de análise e tal. Alguns deles, sempre tem aquela briguinha entre análise técnica e análise fundamentalista, né? Vocês sabem disso. E aí, na carta você fica fazendo análise técnica, análise fundamentalista de projetos, isso aqui. Cara, se você pedir, quando eu pedia para algum amigo meu que trabalhava com a parte fundamentalista fazer a análise mesmo, tem muita coisa que é diferente, sabe? Da próprio ponto de vista de análise fundamentalista, de onde você vai puxar os dados. Cara, no mercado tradicional, em tese, você pode confiar no que o relatório ali está falando da empresa. Correto? Passaram por auditores, tem todo um órgão regulador por trás, existe uma certa confiança. No mercado de cripto, cara, você não sabe se é um mano barbudo lá do outro lado da Rússia e juntando aquelas informações para falar que o projeto dele é bom e na realidade é uma grande furada. Né? Então tem outros pontos da análise fundamentalista que a gente puxa para cripto que não são aplicados para o mercado tradicional. Né? Isso é muito eu acho bem interessante. Basicamente, existe uma metodologia própria assim, da comunidade. Sim. Eu diria isso, cara. Eu queria entrar ainda nos cuidados ali, mas daqui a pouco eu queria só destrinchar um pouco dos tópicos iniciais ali. É muito currículo ali, a gente tem que ir ponto a ponto. Eu queria saber sobre o Criptomaníacos. O que é o Criptomaníacos e como é que é a tua atuação ali? Cara, o Criptomaníacos ele começou em 2017 com um canal, né, o do Guilherme Renault. E aí a gente foi expandindo de uma maneira, cara, incrível. Hoje a gente tem a casa de análise, né, que eu faço parte, onde que a gente emite os relatórios, artigos, análises de projetos cripto. Tem a parte de carteiras, então temos carteiras automatizadas, temos estratégias próprias, temos ali também uma parte que é sobre cursos, né? Então tem curso gratuito, a parte de educacional mesmo, de educação da Criptomaníacos. Então hoje a Criptomaníacos ela virou assim, mais uma empresa efetiva de análise, de cuidado ali, né, com os próprios clientes que a gente tem, porque é muita gente querendo entrar nesse mercado e não sabe como. Criptomaníacos faz isso, né? A gente dá esse pontapé inicial aí na carreira do cara e fala, ó, é nesse caminho que você tem que ir, esse é o caminho correto, esse é o caminho sólido que você tem que seguir. E eu assino? Como é que eu tenho acesso? Você pode assinar, inclusive é só acessar o site lá, criptomaníacos.io. Vocês vão ter acesso lá, cara, a todos os produtos, carteiras, os relatórios, os artigos, os cursos gratuitos. Cara, é uma empresa super completa e, assim, eu nem preciso falar, né? Eu recomendo demais, cara. Legal, é isso que tu faz lá, recomendar. É isso que eu faço lá, né? Analisar o negócio e recomendar. Show. Cara, e sessões estratégicas? Show. Que iniciativa é essa? Como é que ela funciona? Olha,
Isso aí vem de um... Na realidade, vem muito lá do começo, quando eu comecei. Quando eu comecei a estudar, entre falir algumas vezes e não... Faz parte. Faz parte. Quem nunca quebrou uma conta aqui que atira a primeira pedra. Tem que ter Você vai história. quebrar duas, né? É. E aí, eu tive uma mentoria primeiro, depois eu fui fazer uns cursos do Stormer. O Stormer pra mim, É o mago. cara, ele é demais. Ele teve aqui já na primeira temporada, dá pro pessoal catar ali na playlist. E a gente quer trazer ele também nessa segunda de novo. O Stormer é incrível. Assim, o modo de pensamento dele, o modo de análise dele, o cara... Eu falo isso abertamente porque é verdade, assim. Eu sou o que eu sou hoje por conta do Stormer e do Urish. Grande parte do que hoje eu sei é por causa deles. Então, quando eu tava nessa época e pós, né, que eu comecei a me lançar mesmo como trader, já comecei a... Não vou mais ser advogado, vou virar trader, minha família entrando em pânico. O que tá acontecendo? Desgosto Esse cara da vai virar um família. vagabundo. Né? Beleza, eu pensei assim, qual que é a maior dificuldade de um cara que tá começando? A maior dificuldade do cara é ter um caminho das pedras para onde seguir. Porque o grande problema de um aluno hoje, quando o cara começa a entrar no trade, primeiro, é confiar em todo mundo na internet. Né? Sim. Primeira técnica que o cara escuta, o cara, eu vou ficar milionário com esse negócio. Uhum. O cara não sabe se aquela técnica realmente funciona. Ele não sabe se aquele é o melhor caminho para ele. Ele não sabe qual que é o gerenciamento de risco daquela técnica. Então, a minha ideia foi, se o problema é esse, o que eu posso fazer para ajudar esse cara? Eu posso dar uma sessão para esse cara, um contato inicial com esse cara, para mostrar para ele qual que é o caminho que ele tem que seguir. Então, o que eu fiz? Eu abri essa sessão estratégica, que é uma reunião de mais ou menos meia hora, 1 hora, onde eu fico no 1 a 1 com o cara, e o cara, responde para mim umas perguntas, eu faço uma análise do sistema dele, eu vejo para onde que na realidade qual que é o caminho que ele tem que seguir, né? Porque o contato inicial é esse. Cara, quando você está começando, você não sabe onde pisar. Então, se um cara vira para você e fala assim, olha, não vai por esse método aqui, que isso é um método subjetivo, cara. Você não tem estatística por trás desse método. Você não tem base por trás desse método. Cara, não adianta você botar 50x usar uma alavancagem de 50 vezes, você vai quebrar a banca, cara. Eu fiz isso. Você vai quebrar igual. Você não pode, em um dia em que o mercado está derretendo, se desfazer de toda a posição porque você está com medo. Entendeu? Então, o negócio é dar um direcionamento para o cara, qual que é o caminho que o cara tem que tomar, o cara tem que focar, né? E aí eu recebo gente, cara, que não tem nada não tem ideia do que é mercado, eu recebo gente que já está com problemas que é muito mais emocionais do que técnico. Recebo gente que não tem técnica, que acha que é só ficar comprando suporte e resistência e vambora, vou fazer dinheiro com isso. Então eu pego e dou um direcionamento pro cara, totalmente gratuito, né? E aí eu apresento a minha mentoria também, porque, querendo ou não, é uma via pro cara sólida ali que o cara pode seguir. Mas aí tu direciona não só pra parte do trade também, né? Tu de repente vê que o perfil do cara é buy and hold, por exemplo. Sim. E daí, tipo assim, tu vai fazer de forma personalizada, né? Sim. É porque, cara, a gente sabe que tem técnicas aí que podem durar 6 meses, né? Eu tenho estratégia que tem uma entrada, 2 entradas a cada 6 meses. Né? Se você pega uma entrada de position trade, cara, você fica meses, às vezes, numa mesma posição. Para esse cara que não quer ficar tradando, eu trabalho, sei lá, eu não sei, eu gosto de ir pra praia, não gosto de ficar olhando mercado o dia inteiro. Mercado o dia inteiro tem técnicas para isso. Você pode fazer isso, só que o princípio de análise é o mesmo. Né? O que vai mudar é o tempo gráfico, o como que você vai aplicar essa estratégia, qual que é a estatística, mas você tem outras possibilidades, né? E se tu de repente pega um maníaco psicopata que gosta de ficar boletando que nem louco, aí também tem. Cara, eu peguei uma vez um cara que ele falou que ele tinha pedido de demissão. Ele ia sustentar a família dele com trade. Ele nunca tinha tradado na conta real dele. Era só conta simuladora. E aí eu perguntei pra ele, cara, e ele sempre fala nada que era simulador, né? Eu falei, quanto você tá acertando? Pô, cara, tô acertando 70%, 80%. Eu falei, caralho, o que você tá fazendo aqui, velho? Mas calma aí, me explica a situação. Ele, cara, eu pedi demissão semana passada, eu vou virar trader e semana que vem eu já tô operando pra sustentar minha família. Eu falei, filho,
O que você tá fazendo, cara? Ele não tinha falado que era na conta... Não, ele não tinha falado que era na conta simuladora. Eu falei, pô, o cara deve estar, operando pra caralho, né? O cara, zica. Em uma semana, o cara achou que ele ia virar trader. E vai falar pra esse cara assim, cara, não faz isso. Sim. Aí eu falei pra ele, olha, não faz isso, volta pro trabalho, começa a operar, sente a pressão do que é perder dinheiro de verdade. Sim. Porque uma coisa é na conta simuladora. Meu Deus. Outra coisa é você ver, cara, 50% da sua conta ser comida porque você fez Sim, alguma e cagada. uma coisa é tu perder o teu dinheiro e tá trabalhando, e outra coisa é tu perder o teu dinheiro, aquilo ser a tua única renda, e a tua Exatamente. esperança de Né? sustentar Você a tua tem filho, vida família. e as contas e a família. Cara, você tá louco. Pois é, o que me assustou essa história, eu já tinha ouvido muita história parecida, mas essa aí, não, eu vou sustentar a minha família Semana que vem. só partindo da conta simulação. Meu Deus do de céu, fiquei tirar até a arrepiado guarda. agora. É de tirar a guarda dos Cara, filhos. Exatamente. E Nossa. Pô, vai falar que uma sessão dessa não ajuda um cara? vocês que são muito mais operadores do que eu, a gente vê muito também, você deve ver muito mais, o cara que ainda tem adrenalina de operar, mais do que aplicar a técnica ou aplicar aquilo que vai gerar o Sim. retorno, o cara já cria um gatilho meio que do jogo, né? É o mesmo, o cara já tem o gatilho emocional de ver a coisinha piscando ali, né? Já virou um vício aquilo ali, né? Hoje Cara, operar mais do que ganhar dinheiro. Sim, porque o cara, ele é dependente. Ele é um dependente químico. Sim. O Stormer, ele tem um treinamento que ele fala sobre isso, né? Que o cara que é viciado em trade acende na cabeça os mesmos pontos Isso. de um cara que é viciado em cocaína. Que loucura. Que loucura, cara. Que loucura. E o pior é que quando eu comecei, eu tava vendo. Olha o nome do treinamento do Storm: Reabilitação pra Trader. Era eu. Quando ele tava contando a história, eu tava assim: ó, esse não é o objetivo. Tem muita gente que entra no mercado. Cara, excitação, adrenalina. Não, cara. Assim, na minha opinião, o mercado ele é um meio para você alcançar o que você quer. É um meio para você atingir os seus objetivos. Ele não é o fim. Sabe? Uhum. É o que muita gente acha que é, né? Ele não é o fim. Ele é o caminho para você chegar mais rápido. Você não pode se render a ele, sabe? Porque senão, cara, vai ser totalmente prejudicial pra tua saúde e pro teu bolso, cara. Você vai morrer de infarto, de estresse, vai cair cabelo. Não faça isso. Sim. Não E- façam isso. Não, e outra coisa, né? A gente ainda tem uma trava no mercado tradicional que é se o cara é do índice do dólar, das 9 às 6. Né? Sim. Agora, o mercado cripto acaba... o que é bom também pode ser ruim, que o cara pode ficar da meia-noite até a próxima meia-noite, né? Então, 24 horas o negócio. Sim. O que é bom pode ser ruim também, né? Cara, agora você acabou de me dar um flashback, assim, que foi muito doido. Quando eu tava na Nova Zelândia fazendo pós lá, eu trabalhava de garçom e eu trabalhava de barman. E aí eu trampava de manhã, eu fazia a faculdade de manhã, aí depois 11 horas, meio-dia, eu ia pro bar e ficava até 5h30, 6 horas da tarde. Quando eu voltava pra casa, eu tomava um banho, eu pegava minha janta, sentava na mesa e eu começava a tradar. E dane-se. Dane-se volatilidade, Uhum. dane-se técnica. Cara, eu só queria estar lá. Uhum. Eu só queria estar lá sentindo aquela emoção de fazer dinheiro. Participado. Participar. Cara, foi a pior época da minha vida. Juro. Foi a pior época da minha vida. Tu falou ali antes sobre os tempos gráficos, né? O cara que quer ficar mais posicionado ali daqui a pouco mês, o cara que opera mais durante o dia ou ali ou poucos dias. Uma dúvida técnica, assim, as técnicas aplicadas, os indicadores aplicados, eles funcionam exatamente iguais, só tu estende o tempo gráfico ou existe ajustes finos ali para operações mais curtas ou mais longas? Cara, existe, né? Sempre vai existir. Não é porque uma técnica funciona para um determinado ativo que ele vai funcionar para todos. Né? A gente tem... Por isso que funciona... Eu trabalho... Meu trading, meu sistema de operação, ele é um sistema totalmente baseado em estatística. Eu não gosto de nada que é subjetivo. Ficar operando figura gráfica, Fibonacci. Eu entendo. Eu tenho amigos que operam e são muito bons nisso. Para mim não funciona. Para mim, eu tenho que saber exatamente onde que eu vou entrar, aonde que eu vou sair, quais as especificações daquela estratégia. Porque efetivamente, por exemplo, eu tenho uma estratégia no Bitcoin que ele funciona muito bem no gráfico diário, com XYZ métrica. Agora, se eu usar a mesma estratégia com a mesma métrica no gráfico semanal, cara, não vai dar o mesmo resultado. Eu vou ter que mudar. Porque, cara, são tempos gráficos diferentes. Se eu colocar isso no Ethereum, não vai funcionar. Outro movimento de preço. Outra manipulação de preço, sabe? Diferentemente do que, né, ele falou ali, a gente tem, cara, entrada e determinado tempo de saída. Cara, não tem isso, cara. Assim como não tem tempo de saída, não tem tempo de entrada,
a gente vai ter uma manipulação grotesca no mercado. E você tem que saber entender essa manipulação, você tem que saber ter a visão analítica de saber o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo e como que você atua em cima disso. Porque senão, cara, você fica totalmente perdido. Né? Um cara que vai do mercado tradicional para o mercado de cripto sem qualquer tipo de preparo, esse cara ele vai tomar um sarrafo. A XP dele ele vai ajudar, ele pode até conseguir, cara, bons lucros, só que o nível de manipulação que tem no mercado de cripto não tem no mercado tradicional. Né? Pelo menos essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Boa. Só lembrando o pessoal que está nos acompanhando, né? Se não se inscreveu no canal aqui ainda, que se inscreva, ative as notificações aí para ser avisado sempre que uma nova entrevista, um novo vídeo for pro ar. E até só um detalhe, o Lucas eu acho que é o primeiro convidado que vem aqui que realmente fala mais de forma profunda sobre trade em cripto, né? Então, é importante ressaltar isso, né? Porque a gente teve papos mais genéricos, né? Mais teóricos sobre o assunto e bacana também poder falar contigo de uma forma bem mais específica sobre trade. Pô, é um prazer, cara. Sabe? Eu adoro esse assunto. Boa. Voltando ainda para a parte da análise, né? Vocês estavam conversando ali antes, fora do ar, sobre análise on-chain, né? Queria que vocês trouxessem aí o papo de volta, né? Como é que funciona esse tipo de análise, como é que ela te ajuda ali nas suas operações. Perfeito. Cara, a análise on-chain é o que eu estava falando agora sobre você entender o sistema, né? Você ter a visão analítica. Quando você tem uma máquina, tá? E essa máquina quebra. Quando você tira e vai ver as engrenagens, se você não manja para que serve cada engrenagem, cada fio, você vai conseguir consertar essa máquina? Não vai, né? Então, a análise on-chain ela funciona da mesma maneira. Você pode até saber operar. Você sabe operar, você tem as suas técnicas, bonitinho, pô, legal. Como é que o sistema funciona? Como é que é o comportamento dos usuários num sistema onde que o mercado ele é manipulado por si só? Porque, na minha opinião, cara, o Bitcoin, as criptomoedas, elas oferecem um verdadeiro free market, né? Um verdadeiro mercado livre, onde que a força de cara, ela vai varrer o mercado se ela quiser. Então, você tem que entender como é que funciona o comportamento dos usuários na rede. Cara, como é que eu vou saber se ele tem um peso gigantesco na rede? Como é que eu vou saber o que ele está fazendo? Como que isso impacta no preço? Você falou do horário, bom lembrar também que no mercado tradicional a gente tem o circuit breaker também, né? Se no criptomoeda tiver que cair 90%, vai cair, dia vai cair, né? Não tem quem segura, né? Você tem que entender o mercado. E a análise on-chain é sobre isso. A análise on-chain são as informações extraídas diretamente da rede sobre como que os usuários estão atuando. As carteiras estão atuando, os investidores de longo prazo, os investidores de curto prazo, cruzamento de média, cruzamento de métricas específicas que mostram a relação desse usuário com a rede. E quando você usa análise on-chain, você consegue cruzar essas métricas para saber se você que é uma baleia, o que esse cara está fazendo? Esse movimento, ele está sendo manipulado ou ele é orgânico? Existe uma maior probabilidade do pessoal aqui vender ou comprar, porque a gente estava falando da zona de liquidez, né? Onde que a galera vai puxar a liquidez. Né? A zona de liquidez ali embaixo vai puxar o movimento. Então a grande parte das baleias vão fazer o quê? Vão tirar essa galera que está na zona de liquidez, vão estourar os stops, exatamente para puxar essa liquidez para dentro da rede e voltar o preço para cima. Entendeu? Então a gente consegue interpretar exatamente como que os usuários agem para a gente tomar a nossa decisão mais concreta. E é o tipo de coisa que no mercado tradicional a gente não tem acesso a esse tipo de informação de uma forma fácil, né? E curioso ver que no mercado, né, cripto isso acaba meio que sendo um padrão, né? Ou pelo menos Transparente. Transparente, né? Exatamente. Isso é demais, cara. Isso é demais. Você não vai ter em outro lugar. Mais um motivo pelo qual eu acho que o mercado... Quando você sabe surfar no mercado de cripto, cara, é um dos melhores mercados, na minha opinião. Show. Falando sobre o cenário, assim, cara, como é que tu tá vendo o momento, os atuais níveis de preço? É aquela coisa assim, não tem momento para entrar, o cara tem que ir acumulando aos poucos, mas enfim, como é que tu tá vendo agora, a entrada agora, essa queda que deu aí dos anos para cá? Olha, você falou, né, que não tem momento de entrar e tal. Eu acho que são duas estratégias diferentes, né? A gente tem uma estratégia clássica que é o DCA, né, que é o que você vai fazendo preço médio, então você vai comprando um pouquinho todos os meses, você vai juntando a sua carteira e tal. Excelente. Animal. Você vai pegando ali e vai fazendo um preço médio, muito legal. Agora, existe sim, na minha opinião, momentos certos de você comprar, assim como todo ativo. Sabe? Existem momentos onde, que, na realidade, a dor do mercado tá tão grande, a galera tá, cara, cantando pandemônio,
Uhum. Que para mim é o momento perfeito de você fazer grandes aportes. Uhum. A gente ficou entre 20 e 16 mil dólares por um bom tempo, né? Uhum. Cara, melhor ponto de acumulação. Se a gente fosse ver pelos dados on-chain, cara, o nível de estresse da rede, o nível de prejuízo dos mineradores, o nível de medo dos grandes cardumes de sardinha, cara, tava no pico. Eu vou comprar quando a galera estiver chorando. Uhum. Eu gosto de procurar dor no mercado. Se existe dor no mercado, eu vou estar comprando. E nesses momentos que a gente estava agora, cara, é o melhor ponto para mim de preço. Entre 20 e 16 mil que a gente estava lá, 15 mil. Cara, excelente compra. Excelente compra para longo prazo. A gente tem uma curva assimétrica de preço muito grande no Bitcoin. E que, se efetivamente isso for concreto e for realizado, a gente está falando de um ganho grotesco. Em que nenhum outro mercado hoje pode fornecer o mesmo tipo de ganho que o Bitcoin tem. Né? A gente está passando aí por uma quase crise, né? A recessão e tal, 3 bancos quebrando, o Fed ajudando. Isso aí não é ruim para as criptos? Sendo que 2 dos grandes bancos que faliram agora, né, que foi o Silvergate e a Silicon Valley, tinham grande exposição a startups e mercado cripto. Novamente, assim, tem 2 coisas que são muito diferentes. Bitcoin e mercado cripto. O mercado cripto, sim, esse mercado vai depender, cara, de dinheiro no banco, vai depender de VC, vai depender, sabe, de todo um fomento. Uhum. Nada mudou no Bitcoin. Sim. Os fundamentos continuam iguais, a escassez continua igual, nada mudou. Muito pelo contrário. O Fed aumentou o pacote de 25 bi disponibilizado na segunda, enquanto todos os bancos estavam derretendo de 30% a 50%, o Bitcoin estava porrando 20%, 25%, cara. Sabe? Então, assim, para mim não tem Bitcoin, qualquer outra coisa. Tu falou, né? O sangue nas ruas, eu acho que é o horror, né? A dor. Até o Stormer aqui no episódio falou, não sei o que, uma frase famosa, Blood on the Streets, né? Uma coisa assim. Quando tiver sangue nas ruas é que eu vou procurar. Exatamente. Atrás dos ativos, né? Exatamente. Cara, você vai comprar quando tiver. Você vai comprar no som som de canhões, né? E vai vender os som de fogos de artifício. Quando você vê lá o esquemerzinho, o guruzinho, e a galera falando na UOL, na Folha, pô, Bitcoin bateu 70 mil dólares, não sei o que, é hora de comprar. Eu vou estar pensando nisso aí. Eu vou te falar que isso aí realmente quando tu começa a entender essa lógica meio que antropológica, talvez, o negócio, é muito bizarro, né? Porque eu tava com posição em commodity um tempo atrás, eu comecei a ver nas manchetes, tal, não sei o que, commodity, daí eu pensei, cara, acho que tá na hora de sair. Né? Sim, é comportamental, né? Sim. Os gatilhos mentais, aquele que o cara estuda lá. O que mais tem é o cara que compra na alta e vai vendendo na baixa, porque o cara não tem visão analítica. Segue aquilo, O cara não tem a visão emocional qualificada ali pra aguentar isso, velho. Agora me fala, um cara que acabou de entrar, vê uma subida exponencial de 150%, o cara não vai ver, o cara vai achar que esse negócio vai fazer 400%. Sim, o cara costuma operar olhando para trás, né? Ele olha pelo retrovisor, se tá subindo, se o fundo subiu, eu vou, se a ação subiu, eu vou. E tipo assim, e se no mercado tradicional, né, já tem lá o FOMO, né, o Fear of Missing Out, o mercado cripto eu acho que é pior ainda. Porque realmente, né, acho que a galera consegue enxergar um teto mental pro valor dos ativos, mas com Bitcoin, realmente pode ser algo que foi de 20 mil dólares a 100 mil dólares. Né? Então, existe um gap grande nesse teto, a galera realmente pode se jogar de cabeça, porque acho que perde esse medo de, não, qualquer nível de preço eu vou entrar e já era. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Sim. Tu falou ali dos fundamentos, né, do criptoativo, né? A gente que, quando a gente vai para a bolsa de valores, a gente fala, o cara vai analisar os fundamentos da empresa, os lucros, os balanços, a receita, o caixa, o fluxo de caixa. O que é analisar os fundamentos de uma criptomoeda? Perfeito. Cara, primeira coisa, assim, o time. O time tá à mostra. Muito projeto cripto é assim, tá escrito, tem a fotinha de um cara, e tá escrito Joe embaixo. Joe. Sem LinkedIn, sem nada. E aí embaixo, Dev. Aí, sabe? Esse é o projeto. É sério. Você tá pensando, mas é sério, cara. Matou. Não consigo imaginar. E aí assim, esse é o time inteiro. Aí tá lá escrito Mark
e outro cara, Sim. sabe? Não tem nada a ver. Sim, se tiver uma fotinha já é uma benção, porque às vezes é um avatar, né? Um desenho, uma coisinha assim. Né? Esse é o primeiro passo. Outra coisa. Aí a gente parte para a parte on-chain. Qual que é o nível de centralização? Lembra do trilema que eu falei? Uhum. Qual que é o nível de centralização do projeto? Em quais mãos está esse projeto? Então, por exemplo, se a gente tem um projeto que ele está ultra centralizado, né, a gente tem 60% dos tokens produzidos, emitidos pelo projeto, na mão de 3 carteiras. Né? Ah, cara, pô, uma boa. 60% de um projeto na mão de 3 caras, então quer dizer que 40% está no mercado, sendo que desses 40% aí, 20% está na mão de um investidor. Ou seja, para mercado mesmo, para o varejo, está 20%. Qual que é o poder desse cara de mudança do projeto? É 0. Se esses 3 caras aí quiserem jogar e venderem tudo e jogarem a 0 o projeto, eles vendem. Então, o primeiro ponto é entender a centralização. Como é que é a centralização daquele projeto? E eu acho interessante que tu falou de projeto, né? Tu não falou de preço. Perfeito. Sim. Perfeito. Porque o preço, na minha opinião, ele é fabricado. Como é que você projeta na realidade que aquele valor tem aquele determinado market cap? Você consegue provar aquilo que ele tem caixa? Não consegue. Então, se você não consegue, ele não existe. Entendeu? Ah, não, porque esse projeto ele foi, cara, de $10 para $220, a gente vai... Sim, mas por quê? Por quê? Aí você vai ver, puxar pelo histórico. Cara, eu tô nesse mercado desde 2017. Se você olhar as top 10 criptomoedas desde 2017, eles mudaram frequentemente. Tem 2 ou 3 ali que se mantiveram. O resto, só morte. São projetos que foram de 0 a 120, 120 a 0. Tu diz mudanças no projeto, mudanças até na aplicabilidade dos projetos. Porque assim, a gente vai desenvolvendo. Né? A gente tem a segunda camada do Bitcoin, que é a Lightning, que tem o fator de escalabilidade. Então já inutiliza uma porrada de projeto que foi criado para suprir essa dor. Então, cara, para que você vai? Numa boa. Você tem um projeto que ele é descentralizado, ele não tem dono, ele tem um fator de crescimento, escassez, beleza. E você tem um outro que tem um CEO com 90% do projeto, com um preço fabricado, com o Joe na equipe, o Joe e o Mark na equipe, entendeu? Pra que você vai ficar com isso? Que loucura. Que loucura. E a galera compra. E a galera acha que aquilo lá é tipo assim, puta, a gente vai desenvolver, cara, a cura do câncer. Você tá de sacanagem, né? Entendeu? Não é bem assim. Você tem que olhar a centralização, você tem que olhar a segurança do projeto. A gente tem inúmeros blockchains com várias falhas de segurança. Ah, não, porque o projeto ele me paga 100% ao ano, ele me paga 220%, 20% ao ano. Se eu quisesse rentabilidade, se eu quisesse preço, eu ia pro Bitcoin. Eu não ia ficar confiando no negócio que eu tenho que confiar num terceiro. Saca? Sim. Deixa eu contar uma história, então, agora eu lembrei. Manda Tava aí. rindo sozinho na minha cabeça agora. Tem um amigo meu, o Vitor. Abraço, Vitor. Um dia ele chegou, meu, eu sou milionário. Num dia, do nada, assim. Como assim, cara? Não, eu comprei R$200 ou R$100 ou R$50 dessa nova cripto aqui. Enfim, tava brincando, né? Mas só, tipo, botou uma grana ali, tipo, 50 pila, R$100. Não, sou milionário agora, tenho 14 milhões dessa criptomoeda. Eu, cara, que legal. Não, meu, se valorizar esse negócio, eu te dou uns 2 milhões. Então, beleza, não, tranquilo. Semana que vem tu me conta. Né? Aí, meu, como é que tá a criptomoeda lá que tu é milionário, os 14 milhões? Não, já era. Você errou, não deu certo. Tá, mas chegou a valer? Não. Cara, mas não, ele comprou 14 milhões de unidades da criptomoeda. Ah, sim. Tá, eu esqueci de especificar, né? Não, eu sou milionário agora, tem 14 milhões de unidades daquela criptomoeda que eu não sei o quê. A semana que vem, né? Na outra semana, como é que tá? Não, já era, foi assim. Se cada unidade valer R$1, daí ele vai ter isso. Cara, mas você sabe que isso é muito comum. Assim, eu tenho uma entrevista de um cara que é muito bom, é um cara que chama CoffeeZilla. Recomendo mesmo pra vocês aí. É um cara que ele é um detetive que ele é especialista em, cara, olhar projetos de cripto. Ele pegou alguns esquemas de alguns influencers grandes. É muito legal. E aí, ele tá entrevistando um cara que criou um projeto esquema e o cara tá ali, na cara de pau, entrevistando com ele, né? E ele fala assim, e o cara é trilionário mesmo, pelo
valor de market cap ele é trilionário. E aí o Scamer ele começa a falar assim, se você vender isso aí, quanto que você consegue tirar? Ele fala assim, olha, o market cap é trilhão, só que de volume eu consigo sacar 20, 30 mil dólares. Aí o cara fala assim, porra, mas quanto que tem de gente comprando efetivamente o projeto? 30 mil dólares. Ou seja, o cara consegue sugar a liquidez do projeto. Não que na realidade o cara vai virar um milionário, um trilhardário, entendeu? Mas um cara, ele consegue, o dono do projeto que tem a sua centralização aí dos tokens, ele consegue derrubar o mercado sugando a liquidez desse mercado. Sim. Então, por mais que o projeto, cara, você tenha milhões, bilhões em dólar, você não consegue efetivar a venda, sabe? É muito difícil isso pro investidor entender. E é importante que tu fale isso, porque pra galera entender que, diferente do mercado tradicional, que a manipulação de preço de market cap é um pouco mais difícil de ocorrer, né? A gente vê casos específicos, ok, mas não são comuns, são coisas esporádicas, de certa forma. No mercado cripto, não. Tu pode realmente pode manipular um market cap de uma forma mais fácil. Sim. Né? E por isso tem que ficar atento. Eu achei interessante isso que tu falou. Muito importante. Cara, é muito importante. É muito importante. A galera leva o market cap como uma puta consideração e não é. E não é. E não é. Não é. Não é, amigo. Não é. Sério, não é. Nossa. Cara, esse mercado, ele é muito da hora. Porque você vê, eu acho que assim, a podridão que rola por trás do mundo tradicional, no mundo de cripto efetivo. Você pega aquilo na mão e fala, esse projeto aqui é um esquema, sabe? Você vê o Mark, o Joe, a centralização. E a Cindy. A Cindy. A Cindy que é responsável pelo market cap, sabe? Então você vê assim vários red flags que vão acendendo e você vai, pô, isso aqui é muito legal. Isso é muito legal, Sim. cara. Que legal, cara. Tu falou das maneiras de analisar, então, a partir dos fundamentos, né? Eu queria que tu vestisse a capa de analista agora aí e nos dissesse quais os ativos, os setores, as modalidades os projetos, né, que te atraem. Lembrando sempre, né? Não é uma recomendação, não é para sair comprando aqui tudo que o Lucas disser. Se é que depois vão lá no Instagram do Roberto Alopra e lá, comprei lá o que vocês falaram lá. Mas enfim, o que te agrada no momento aí? Quais são os projetos que tu vê como mais consolidados ou até aqueles que podem, né, surpreender aí no curto e médio prazo? Eu tenho uma visão muito mais maximalista. Né, eu acho que o Roberto sabe, mas a gente chegou a trocar essa ideia. Eu tenho uma visão mais maximalista, então eu foco muito mais em Bitcoin. Né? Para mim existe o Bitcoin, existe o restante. Nakata, mas pô, eu não quero só comprar Bitcoin. Beleza, você não quer só comprar Bitcoin. Então você tem que entender primeiro qual que é a estratégia que você está fazendo. Né? Se você quer acumular SATs, que é a acumulação lá, é o número de contagem do Bitcoin, cara, vai comprar Bitcoin. Não adianta. Bota Bitcoin na cabeça, manda bala e segue. Agora, eu quero me expor a outras criptomoedas que talvez tenham desenvolvimento, que... Beleza, você quer, então você saiba primeiro ponto. Elas podem ir a zero. Saiba que, eventualmente, pode ter algum ponto em específico que leve o projeto a zero. Mas existe essa possibilidade. Você tem que ter na sua cabeça. Porque tudo que a gente está falando sobre centralização, cara, é a decisão de um cara. Você está confiando nesse cara. Então, beleza. Eu fiz uma live com o pessoal do Criptomaníacos na sexta-feira de 5 altcoins que eventualmente poderiam ter fundamentos melhores para o próximo A altcoin se chama toda a cripto que não é um Bitcoin. Que não é um Bitcoin. As alternativas seriam, né? Isso. Tá. Uma coin alternativa, né? Aí a gente analisou alguns projetos, inclusive vai sair um relatório da Altseason, que é um relatório que a gente está emitindo pelo Criptomaníacos, que, cara, genial, by the way. Tem muita coisa boa nesse relatório que a gente emite por conta dos fundamentos que a gente leva. Né? A gente, sim, traz a ponderação da centralização, né? Mas são projetos de altcoins que são mais distribuídos, por mais centralizados que sejam, ele tem uma distribuição muito mais clara. Né? Então você consegue ver que determinado endereço é para desenvolvimento da rede, outro endereço é desenvolvimento para, sei lá, o ecossistema, enfim. Então a gente falou aí nesse relatório e nessa live do Ethereum, por óbvio, né? Querendo ou não, ele é, na minha opinião, um grande parquinho ali, o playground, né, da galera. Quer desenvolver, quer fazer alguma coisa, não sabe se vai dar certo, vai lá, vai no Ethereum, você consegue. Ethereum é uma boa. Eu acho, a gente tem aí Matic, que é da Polygon, né, que é uma camada que também serve mais ou menos como Ethereum ali. Eu não vou entrar em específicos, mas tem a mesma quase função ali de segunda camada.
A gente tem, então, Ethereum, a gente tem Matic, a gente tem a Avalanche, né, que é a Avax, né? Foi a Avax que a gente falou? Ou a Aave? Agora eu não lembro. Eu acho que foi a Aave que a gente falou, tá? Que também tem a Avax, desculpa. Não, acho que é a Avalanche mesmo. Que foi um processo de DeFi, né? Então de empréstimo, que tem uma boa base e que demanda bastante o ponto ali de empréstimos de criptoativos, que é um negócio interessante. A gente tem a Link, né, que oferece uma solução de Oracle em relação à ligação, né, entre o mundo real e o mundo de cripto, que eu acho que é uma dor que principalmente só a Link hoje supra essa dor, e que vai ser utilizada com o fator tempo. Eu sou maximalista, mas eu gosto bastante da Link. Eu acho que o protocolo da Link ali, a ideia por trás da Link é bem legal. E por fim, eu acho que assim, não tem como a gente não falar, por mais que eu não goste disso, que é a Binance, né, a BNB. A BNB, que é a moeda nativa da rede da Binance, que começou como um ticket de desconto, né? Na realidade de taxa, você podia negociar através ali da própria plataforma da Binance e você ter esse desconto. Mas, cara, não continua sendo centralizado e tal, né? Então, tem esses fatores de ponderação, né? De centralização desses 5 projetos, né? Então, Ethereum, Matic, Link, Aave e BNB, que são projetos que possuem são centralizados, mas possuem ideias mais legais, possuem uma diversificação em relação da centralização deles, a parte de supply, né, o número circulante é muito importante para entender se o projeto em si é um projeto inflacionário ou um projeto que ele tende à deflação, porque você quer um projeto que tenha deflação, né? Você não quer colocar o seu dinheiro e saber que vai perder no longo prazo. Né? Então você precisa ter uma ideia de deflação por trás. Existem, então, esses projetos que caminham para um lado legal, né? Mas não são um Bitcoin da vida. Né? Então, se você quisesse eventualmente se expor, eu acho que é legal. Dá uma olhada nessa live que a gente fez com Criptomaníacos semana passada e o relatório da OutSeason também, que vai sair em breve. Boa. Legal quando tu fala de projetos, né? Muita gente vê, quando tu fala das moedas ali, do Bitcoin, do Ethereum, que é só uma criptomoeda, algo que pode ser trocado, mas, por exemplo, no Ethereum tem o Ether, né? Que seria a moeda que faz parte de um projeto muito maior, como tu mesmo disse, a galera pira lá no desenvolvimento, todo um ecossistema, tem toda uma coisa em volta, não é só a coin, né? A criptomoeda. Isso é muito legal, assim, porque cada rede tem a sua moeda nativa ali, por assim dizer, né? Na minha opinião, cara, assim, eu não acho que isso seja um ponto diferencial, assim, né? Porque, cara, qualquer um cria uma coin hoje em dia. Se for lá no chat GPT e falar assim, manda um código aí de uma coin, você cria uma coin. Que loucura. Que loucura, né? Você pode criar aí a Naka Coin. E aí a próxima grande a próxima grande tá aí a recomendação que a gente queria. Então, cara, assim, eu não boto muita fé em relação... Eu acho que a parte técnica não é nem técnica, né? Eu chamo de teórica mesmo, porque é a parte de desenvolvimento, criação, do porquê que aquele projeto foi criado. Isso muda, cara. Isso muda. O Ethereum, a gente vê isso mudando de acordo com o tempo, né? Cara, desde que eu entrei no mercado em 2017, o Ethereum mudou muito. Né? O Ethereum foi aí de lançamento de ICO, que é muito parecido com um IPO, né? Vem do mesmo nome, que é Initial Coin Offering, para lançamento de NFT, jogo. Sabe? Então eu acho que nem o cara que cria o projeto sabe por que ele está criando aquele projeto, o ecossistema que vai se desenvolvendo em cima dele, entendeu? Então a gente criou isso aqui especificamente para tal coisa. Cara, você não sabe se a comunidade vai chegar um dia e vai desenvolver alguma coisa em cima que não seja. Cara, o Bitcoin não está sendo utilizado agora para botar NFT. Sabe? A rede não foi feita para isso, cara. Mas está sendo colocado. Entendeu? Então, cara, essa parte isso foi criado especificamente para isso, cara, não. É legal esse paralelo das coisas se desenvolverem, as coisas caminharem também, se transformarem, né? Um pensamento que eu sempre vejo, que eu acho interessante, o pessoal faz um paralelo com o início da internet ali nos anos 2000, né? Teve o boom ali daquele monte de empresa, o boom da bolsa, um monte de empresa surgiu,
todo mundo foi junto, foi atrás, quebrou não sei quantos por cento daquelas empresas da época, o que não necessariamente significa que a internet não ia vingar. A internet está aí, né? Todas aquelas empresas que surgiram ali morreram pelo caminho, mas o conceito, o grande conceito por trás de tudo, está aí até hoje, cada vez, né? A internet, as redes sociais, enfim. Tu enxerga um pouco isso também nas cripto, não necessariamente os projetos que estão aí vão perpetuar, mas tem um novo conceito, algo aí se formando por trás. E também é importante o cara estar atento mais a isso, estar bem informado a respeito disso, do que qual é a coin que vai subir. Ou... Exato. Cara, eu vejo assim. Eu acho que, querendo ou não, o Bitcoin ele é a grande evolução do sistema financeiro. A gente está vendo a criação do CBDC agora, do Real Digital. A gente está vendo, cara, problemas em relação ao Enaira, né, que é a moeda lá da Nigéria, da implementação que está sendo da CBDC. Enfim, eu acho que não pode ignorar o fato de que criptomoeda e que Bitcoin veio para ficar. Esse negócio de, não, isso aí vai a zero, vai tudo a zero. Cara, não é assim. Esse mesmo cara que fala que vai a zero é o mesmo cara que falou que a internet não ia funcionar. E que todo mundo ia usar correio. E que todo mundo ia, sei o quê, telefone, sei lá, sabe? Eu acho que assim, você tem que ter um tipo de mente aberta para ver possibilidades. Porque dinheiro se encontra em todo lugar. O negócio é saber como identificar um bom investimento ou posição ali que necessariamente você pode abrir, né? Por exemplo, até saindo um pouco de cripto, cara, com o mesmo tipo de pensamento. Mercado de cannabis. Se a gente for ver hoje, né, existe sim um movimento muito mais favorável para a indústria de cannabis do que a gente tinha 5 anos atrás. E o cara que tá hoje falando assim, pô, não, cannabis, os maconheiros ali dos Estados Unidos e não sei... Cara, uma boa, se a economia liberar isso aí, quanto que de dinheiro os caras não vão conseguir puxar de imposto, quanto trabalho não vai ser gerado e qual que vai ser o giro de volume disso? Cara, gigantesco. O cara que tem a mente fechada, o cara que não se abre para novas teses, esse cara vai ser deixado para trás. Exatamente. Ele vai ser jantado. E é isso que tá acontecendo. Muito cara aí que deu a língua a torcer, né? Eu acho até engraçado. A galera fala assim, o Bitcoin morreu. O cara tuita, o Bitcoin morreu exatamente no dia que foi o fundo do Bitcoin. Sabe? Sim. É o profeta do momento, do passado, né? E eu fico louco com essas coisas também. Cara, tem que ter mente aberta. Tem que ter mente aberta. Isso aí. Tu falou dos projetos, dos ativos ali que te atraem e do que manter distância. O famoso corre que é fria. Se quiser citar projetos, fica à vontade. Se não quiser citar só tipos ou setores, enfim. Do que o camarada ali que tá botando o pezinho nesse mundo precisa ter cuidado, né? Até que tu falasse um pouco também de cuidados gerais com a coisa, mas se tu quisesse citar também casos pontuais, esse tipo de coisa aqui é melhor manter distância. Certo. Primeiro, golpista. Tem algumas red flags ali que eu acho que é importantíssimo a gente dar um tique. O cara que é ostentador. O cara que fala que tem uma técnica infalível. O cara que fala que tradar é muito fácil. Fala aí, Betão. Os caras, você sabe. Quantos caras? Sei bem. O Tito Guzmão da Warren que entrevistou aqui, ele falou que ele tem um checklist assim, note na beira da piscina, tá com os pés pra cima, operando na cozinha, helicóptero, foto com helicóptero, é o checklist do alerta. Lamborghini Zona e não sei o que. Galera, numa boa, rapaziada. Você é trader, você tem que operar o teu capital. Se você gasta seu capital, como é que você vai gerar renda? Não. Diz aí, não é não? Tô mentindo? Não. Cara, esse é o primeiro red flag, né? Um cara que fala que é muito fácil ganhar dinheiro. Cara, não é fácil ser trader, brother. Pô, eu tô 5 anos nesse mercado, já falei 2 vezes, tá ligado? No começo. Não é fácil ser trader. Você tem que dedicar, você tem que estudar pra caramba, você tem que ser o máximo. Cara, quase uma máquina, né? Eu lembro do Stormer. Eu lembro do Stormer falando isso. Todo dia você tem que ter o seu melhor. Não. Exatamente. Cara, se não é isso, esse cara, ele é um boçal. Sabe? Não siga ele. Você vai mais perder dinheiro, vai passar estresse, não existe técnica infalível, não existe projeto que vai... Ninguém prevê o futuro, irmão. O mercado, ele é um negócio dinâmico. Você pode ter projeções ali de cenários, mas como é que você vai me garantir que determinada data, determinado projeto vai estar a X preço? Você prevê o futuro agora? Sabe? Prevê o meu futuro aí, então. Sabe? Esse é um primeiro ponto. Saia de golpistas, assim.
É engraçado ver os caras. Tem uns caras que eu sigo só pra dar risada mesmo. Porque cara, é um nível de marqueteiro muito grande. E então saia de marqueteiros. Trader, investidor, não é isso. Esse é um ponto. Segundo ponto, né, que é sobre projetos em específico. Os projetos têm esses pontos que eu falei, né, sobre a equipe, sobre centralização, sobre o market cap. Eu acho que o importante, né, todo projeto cripto no começo ele pode ter tem ideais muito legais, né? Tem, altcoins com projetos muito legais. Facilitar transação de commodity, facilitar não sei o quê. Ah, não, porque isso vai dar uma ideia de comunicação. Enfim. O projeto em si, a ideia é legal. O problema é a execução dele. Então, o que eu recomendo? Cara, antes de mais nada, tenha uma grande porcentagem da sua carteira não em altcoins, mas em Bitcoin. Porque esses 20%, esses 15% que sobra, aí você disponibiliza, sabe? Em projetos que podem dar certo. Esses 5 projetos que eu falei para você aqui, o Ethereum, a Polygon, Link, Aave e BNB. Como é que eu vou saber que esses projetos vão dar bom? Eu sei? Não. Eles podem dar errado? Podem. Por quê? Porque tem todo o processo de centralização, tem um CEO por trás. Cara, empresas quebram. Empresas quebram. Agora, existe uma diversificação de risco aqui, certo? Quando você vê isso através de um cara que só tem altcoin, que só vai para olhando preço, olhando market cap, esse cara, ele vai ser pego não só em um projeto esquema, mas como vários. Por quê? Porque grande parte do patrimônio dele não está no principal que deveria estar, que é o Bitcoin. Então, para evitar, faça essas análises de centralização, dados on-chain, isso é muito importante. Muito importante. Todo mundo ignora isso. Não ignorem isso. Vocês têm que analisar um projeto pelo core dele, pelo centro dele, que é principalmente, centralização, distribuição, ver como é que está o nível de tokens, né? Então, quem são as carteiras que detêm aqueles tokens, qual que é os fundamentos do projeto, os fundamentos que eu digo desenvolvimento, né? Se tem roadmap, se tem efetivamente, aplicações sendo feitas, empresas sendo utilizadas, se a gente tem ali efetivamente transferências de carteiras que são transferências suspeitas, como é que o negócio, sei lá, o cara transfere 1 bilhão numa sexta-feira para uma carteira nada a ver, esperando que não tenha nada no mercado. Por que o cara fez isso? Sabe? Tipo, coisa do tipo. Você puxar mesmo. Assim você evita de cair em projetos de esquema, sem dúvida. E tem algum pontual, assim, ou alguns que tu gostaria de citar? Eu queria perguntar, né? O tipo de Posso perguntar um exemplo, na verdade? Aquele da Luna. Perfeito. Cara, aquilo era... Olha, eu lembro quando eu fui no Beat Sampa, que era um evento. Eu saí pra trocar uma ideia com a rapaziada lá que tava fumando um pigas, e aí a gente ficou trocando uma ideia ali, no almoço mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei pra galera e falei assim, tava o Fabiano da Bitwage, e eu falei assim pra ele, caralho, ô Fabiano, você não acha muito estranho o mercado inteiro pagando 9,5% e um projeto pagando 19,9% no ano? Como é que ele está sustentando isso? Como é que o taker dele é 13%? Então, se você pega em dinheiro emprestado, você paga 13% no ano. Agora, se você deposita para ele, ele tá te pagando 20%. Os 7%, quem que paga? A conta não fecha. A conta não fecha. É perfeito. A conta não fecha. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, caralho, Naka, é verdade. A conta não fecha. Beleza. Aí passou um tempo e eu olhando aquele negócio e todo mundo falando daquele projeto. Todo mundo falando de Luna. Quanto tempo antes de acontecer o evento lá que deu a quebraceira, tu já estava ligado nisso aí? Cara, né? isso aí foi em abril. A quebradeira rolou em junho, julho, se bobear. Tu já tava de olho nisso aí? Já há tempo. Eu tô na comunidade do Edilson Osório também. Cara, o Edilson Osório, ele é um dos... Se tem 3 caras no Brasil que falam sobre cripto, começaram a falar sobre... Ele é um deles. Que é o Ures, ele e o Daniel Fraga, né? Pô, o Ed, pra mim, assim... Aí veio o Ed e começou a falar.
Aí eu falei assim, pô, se o Ed tá falando, eu tava falando já na minha mentoria. Ó, rapaziada, sai desse projeto, não vai pelo ganho. Isso aí, os caras estão te pegando pela boca. Ganância. Isso aqui é ganância que a galera tá entrando. Não é porque o projeto... Não, porque a gente tem uma stablecoin algorítmica e que não sei o quê, lastreado em Bitcoin, lastreado... Cara, não tinha. Tinha, Mas mas não... stablecoin é aquela pareada em alguma coisa. Isso, né? que você tem 1 a 1 a dólar. No caso, ali. por exemplo, dólar. Cara, foi pro saco. Aí veio o Ed falando. Aí eu falei, alguma coisa tem aí, né? Pô, o Ed tá falando. Beleza, aí confirmou já o ponto que eu queria. Aí, cara, deu o quê? 3 meses, 4 meses que a gente teve essa conversa ali na comunidade do Edilson. Né? O negócio foi a 0. E aí, não foi só isso, né? Teve outros projetos que foram a mesma coisa. O clássico da FTT, né? Da FTX. O cara utilizava dinheiro dos clientes para comprar estádio, comprar casa, comprar não sei o quê. Cara, você vai confiar em corretora? Sabe esse negócio? Volta pro negócio de confiar numa terceira parte. Não confie numa terceira parte. Se você tá no meio de cripto, não confie numa terceira parte. Se confiar, baixa a exposição. Porque você mitiga o risco. Você concorda? É que nem se fosse um trade. Um trade ruim ali num ativo que não tem liquidez. Cara, se é um ativo que não tem liquidez, você não vai tuchar a sua banca ali dentro. Porque na hora de sair, você não vai conseguir sair. Você concorda? Mesma coisa. Cara, projeto que tem uma desconfiança, tem um negócio... Cara, exposição baixinha. Isso, na minha opinião, nem vale a pena essa exposição. Né? Então, cara, o token da Luna foi uma desgraça. Assim. Muita gente confiava naquilo. Muita gente perdeu dinheiro naquilo, o que é triste, né? Mas, cara, regras do mercado, né? Assim, infelizmente, se você não faz o seu due diligence, alguém vai fazer por você e alguém vai te jantar no mercado. Sim. Essa é a E lei. é surreal, né? Que, tipo assim, tu teve essa conversa 3 meses antes, 4 meses antes, e mesmo assim, não era um consenso esse tipo de Não era. análise, né? Então tinha cada vez mais gente entrando, mas imagino que já tinham especialistas, assim como tu e outros, né? Não só BR, mas também de outros países também já comentando sobre isso, mas não era um consenso, né? Não era... Mesmo com já pessoas apontando eventuais descasos entre, por exemplo, o ganho e a rentabilidade. Pô, e mesmo assim, uma leva de gente... Pô, cara, tem uma galera que bota nos negócios de DeFi, que é finanças descentralizadas, né? Que você cria lá tem um protocolo e tal, e você bota. Cara, pagando 70% no ano, 100% no ano. Ou agora os caras do Palmeiras lá, eu acho, não Pô, foi? cara. O negócio é orar agora, né, irmão? Você Que nem tá de diz o- sacanagem, Meu, cara. Porra. Não, sabe que eu tava discutindo isso aí com alguém, daí era tipo assim, pá, mas como é que os caras conseguiram cair numa dessas aqui? Daí eu, né, a parte questionando, né, pô, como é que os caras conseguiram fazer uma dessas? Parece que não tem TV, sabe? Porque, tipo, ano passado deu a Luna, depois deu o FTX, agora não sei, sabe? Foram casos consecutivos, foram escândalos consecutivos. Então, Gas Consultoria, Bryce Company agora. exato, meu. Como é que o cara me cai numa dessa? Exato. Sim, mas é aquela coisa, né? O brasileiro não tem educação financeira. A grandíssima maioria. Aí agora tu pega um jogador. O cara foi do zero ao topo do nada. O cara também não tem educação financeira, só que o cara tem um poderio financeiro gigantesco. Existe um Pra erro abocanhar um cara desse... fácil. Só que existe, eu acho que tem um problema, cara. Se o cara tem grana, o cara tem que saber mexer com o dinheiro dele. É teu dinheiro, velho. Você trabalhou, você suou pra ter aquele negócio. Agora você tem que aprender a mexer com esse dinheiro. Sim, aí menos mal ainda que é o cara que perdeu os 7 milhões, tá jogando agora lá na Inglaterra, vai recuperar um pouquinho. Agora tem gente que bota o dinheiro de uma vida ali, Sim. guardou uma vida inteira, uma merrequinha e cai numa... E o que eu acho louco também, eu quero ver se você vai concordar comigo, é que as pessoas entram seja em ações, seja em cripto, seja no projeto que for, seja investindo numa empresa física, toda ação, mas enfim, né, investindo num negócio não de capital aberto. A pessoa quer entrar, quer porrar, quer ficar rica. Qual é o risco? As pessoas não sabem nem a diferença dos riscos. Porque, por exemplo, existe um risco de mercado. Eu entrar numa ação da Petro, da Vale, da Arezzo, enfim, e ela oscilar, cair, ela ir mal, eu desistir daquilo ali e sair com prejuízo. Isso é um risco de mercado. Né? Existe um risco corporativo da empresa realmente quebrar. Né? Enfim, o cara era o melhor, mais bem intencionado, é o Papa que criou aquilo ali para ajudar a humanidade. Mas o projeto não para de pé e aquilo ali vai ruir. E um terceiro risco de ser o que tu tá falando aí, que é uma fraude, não existia aquilo ali, né? Então o cara tem que vir lá do terceiro pro primeiro risco e os caras não sabem nem diferenciar uma coisa que existe de uma coisa que não existe. Sim. E querem entrar com tudo nisso ainda. A galera bota tudo, cara. Eu tenho um grande amigo meu, advogado, tá processando a Gas, consultoria aqui
né, foi uma grande pirâmide aí que caiu. Cara, ele mostrando as mensagens dos clientes dele, é muito triste, cara. É muito triste. É tiazinha lá do interior da Bahia, cara, botou toda a grana dela que ela juntou na vida dela. Isso é muito triste, cara. Não adianta, dinheiro na mão é vendaval. É aquela famosa frase, né? Exato. Não adianta. Você tem que estudar, cara. Não tem outra saída. Você tem que estudar porque você consegue ver o que é tangível e o que não é. Sim. Eu acho que até, você agora mega conservadora, a palavra, vou sentir um tiozão agora, mas se você é jovem e está ouvindo esse bate-papo, por favor, fale de repente com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua avó e de repente questione o que eles andam fazendo, se eles conhecem o mercado ou se eles viram alguma coisa ou se eles já estão colocando dinheiro em algum lugar, porque, por favor, talvez você possa evitar uma tragédia, né? Então, escuta aqui, o Lucas está nos trazendo todo esse conhecimento, essa bagagem, e talvez vocês possam ser o freio de mão de repente, a família de vocês cometer um grande erro, né? Então, acho que também é importante, Perfeito. Sabe? Outra coisa, né, que acontece hoje, que tá rolando muito, né, até atenção aí pro pessoal, é muito perfil fake de gente que trabalha no mercado. É todo dia. Todo dia. Cara, os caras estão criando e agora ofertando, eu te garanto. E copia igual, né? Copia igual. Cara, eu tive alguns problemas em relação a fake. Teve uma menina que começou a me seguir agora. Cara, hoje tá acompanhando meu conteúdo pesado, né? Mas ela caiu primeiro num golpe. Ela caiu primeiro no golpe, depois conheceu meu perfil original. Conheceu o fake primeiro. Porque ela mandou mensagem pra mim assim, eu tava viajando com a minha mulher, aí falou assim, eu te mandei eu não sei se você tem 2 perfis, mas eu te mandei um dinheiro. Aí eu já gelou. Puta que pariu. Não acredito. Juro. Cara, acabou minha noite aquele dia. Eu já falei assim, putz, cara, peraí. Sim. Aí eu sentei na cama e comecei a falar com ela. Ainda bem que foi pouco no caso dela. Foi R$500, não foi muita coisa. Sim, né? sim. Mas, cara, imagina se ela tivesse enviado, sei lá, a carteira dela inteira. Não, nossa. Não, tem um amigo meu que ele começou agora da curso, um cara que realmente opera muito bem, assim, até a galera vem, volta e meia, me pedir mentoria, coisa assim, não tenho, nem eu me aguento, vou dar mentoria, mas aí ele começou agora nisso aí, ele é pequeno, mas já tem 3 perfis fake dele, sabe? Sim. E o cara começou agora, tá 2.500 seguidores, coisa assim, já tem perfil fake do cara. Acho que com mais seguidor que ele, sabe? Sim. Isso é muito bizarro. Você muda uma letra letra na arroba ali. E o perfil copiado igual. Os meus conteúdos é surreal. Cara, eu dou... A minha mentoria, ela dura 6 meses. Né? Uma mentoria de 6 meses que eu foco em 3 pontos. Cara, teve um perfil fake, ele decorou o que eu falava. E ele mandava mensagem falando que era pagamento da mentoria. E aí a galera... Ainda bem que ninguém pagou pro cara, assim, mas mandava pra galera, e aí vinha amigo meu falando, dando print. Nakata, o cara tá falando sobre a sua mentoria, tá copiando o discurso da sua mentoria, tá falando que é uma mentoria de 6 meses que você dá, e eu realmente dou uma mentoria de 6 meses. Só que, cara, com um pilantra. Sim. Sabe? A gente falou sobre as coisas midiáticas, né, que chamam a atenção, as pessoas veem as coisas nas redes e tal. Eu queria puxar mais um gancho contigo, os NFTs, né? A gente viu explodir muito tempo, pouco tempo explodiu muito aí os macaquinhos, aquela coisa, jogador. Enfim, eu queria que tu falasse um pouco desse meio, sofreu uma queda nos últimos tempos. Queria que tu avaliasse esse cenário aí, como é que estão as coisas, o que as pessoas podem confiar ou não nisso. Perfeito. Olha, eu não sou um grande fã de NFT. Eu acho que NFT mesmo vai ter uma função, 2 funções aí no caso, né? Tem o Soulbound Tokens, que aí eu não sei se vai entrar especificamente no conceito de NFT, mas é como se fosse um token ali que contém as suas informações, então, cara, registro acadêmico, tudo isso aí, e aí você pode dar acesso para a instituição ali que você estiver mexendo. Isso aí eu acho legal, né? A utilização. Pô, é muito legal. Imagina, você não precisar ficar pegando seu diploma da faculdade, tudo num lugar só. Pô, perfeito. Vai lá, acessa esse negócio e se vira. Sabe, registro de imóveis, coisa assim. Isso é muito legal. Sim, tem uma utilidade ali. Uma utilidade. E a gente tem os NFTs também, que eu acho que já são utilizados, que é como meio de entrada para algum evento, para alguma comunidade. Isso aí, beleza. Também legal. Agora, cara, NFT para comprar por NFT, para você ter um NFTzinho, tem utilidade, né? Se a gente for ver qual que é a utilidade fatídica daquilo,
eu não vejo uma utilidade fatídica naquilo. Aquilo pode ser para mim ser hype, pode ser legal, pô, muito legal, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Nada. Não, e como tu falou, né, que tem uma aplicabilidade prática, né? Por exemplo, tu comprou NFT que realmente dá acesso ao mesmo lugar que, sei lá, o jogador de futebol, os caras do basquete lá estão indo, sei lá, vai podendo uma festa com os caras. Animal. Aí justifica um valor de $6 mil, $10 mil, $60 mil. Sim. Agora, pô, não vai enfiar $10 mil num negócio que não tem pé nem cabeça. Exato. Né? Por exemplo, na Bankless, para você aderir a virar um membro da Bankless, você adere a uma NFT. Você compra uma NFT, linka a sua carteira com a comunidade, e aí você tem acesso à comunidade. É o teu cartão de entrada. Ali, né? É seu cartão de entrada. Nossa, perfeito. Isso aí, cara, show de bola. Manda bala. Agora, pô, o cara comprar uma NFT de uma pedra. O que você faz com isso? R$1.000. Você não consegue nem jogar a pedra. Você não consegue nem jogar ela. Sabe? Então não tem. É mais do que R$1.000, cara. Sabe? Eu acho que não tem uma função efetiva por trás. Tem projetos que querem sim desenvolver, como a Hyuga Labs, né, no Other Side, tem outros projetos ali também, mas eu acho que é muito hype, eu acho que é muito, sabe, do que efetiva mudança, cara. Tem algumas NFTs hoje que estão surgindo, que são NFTs de ReFi, que é para finanças regenerativas, né? Então, você compra uma NFT para ajudar um projeto. Então, por exemplo, tem um projeto da Onça Cripto, que é um projeto lá, ou o PFP Supply, que é um outro projeto que você compra NFT e esse dinheiro ele é convertido para ajudar entidades, organizações, no caso da Onça Cripto, para preservar, PFP Supply, cara, entidades ali. Isso é legal. Animal. Tá transparente? Tá. Você consegue ver onde tá os fundos, como é que tá sendo utilizado? Tá. Porra, legal. Manda bala. Agora, porra, vai comprar um negócio que não tem utilidade nenhuma, mas só porque tá no hype? Irmão, não compra Bitcoin. Show. Cara, sempre que a gente recebe alguém aqui, normalmente a gente mais pro fim do papo pergunta sobre as criptos. E aí o mundo cripto, investe no cripto. Eu queria fazer o contrário contigo. Tu investe no mercado tradicional também. É engraçado até falar tradicional, porque a bolsa tá começando a se popularizar de maneira digital, 5 milhões de CPFs, as pessoas não sabem nem guardar dinheiro hoje em dia. Mas a gente já chama agora a bolsa de tradicional e a gente tem aí o mercado cripto. Tu no tradicional, tu investe em bolsa, tu tem alguma coisa assim ou é 100% cripto? Eu operei uma boa época, principalmente quando eu estava estudando com o Stormer ali, estava operando bastante B3. Hoje em dia, cara, eu não opero mais B3. Eu saí da B3 em abril do ano passado. Fiz essa loucura. Bem que tu fez. Tô brincando. Não podia perder essa, né? Pô, já tava ali, né? Saí da B3 ano passado, em abril. Eu não estava muito animado com a perspectiva brasileira ali, e aí eu acabei saindo. Tem algumas coisas, eu tenho 3 fundos imobiliários, mais para ter mesmo do que efetivamente, cara, operar. É que eu acho que não vale a pena, cara, numa boa. Por que eu não acho que vale a pena? Porque, primeiro, você tá pagando imposto pra caramba. Né? Se você for fazer day trade, irmão, o leão vai comer um pedaço sempre ali. Bastante. 20%. Bastante. Swing trade até vai, se você entrar no teto, né? Agora, cara, a função por que você vai operar e vai rentabilizar em uma moeda que tem meta de inflação, que tá no fim do caminho pronta para desvalorizar? Aí eu que te pergunto. Faz todo sentido. Não faz sentido nenhum. Você acumular um negócio que seja inflacionário, na minha cabeça não faz mais sentido. Então eu comecei a pensar, bom, o que eu posso operar, ter exposição em algo que é deflacionário ou que seja melhor do que o real? Cara, dólar e Bitcoin, certo? Beleza. Então eu vou usar o Bitcoin como colateral também para conseguir operar a Bolsa Americana. Então o que eu faço? Hoje eu fico mais em cripto, né? E eu tenho 2 ativos só que eu mexo com Bolsa Americana, que é a Microsoft e o S&P 500, só. O restante, cara, eu não tenho por que acumular em real, assim, mesmo. Eu não vejo o motivo de acumular em real. Mas quando você quiser trazer o seu dinheiro para cá, cara, quando eu quiser trazer, eu trago. Entendeu? Eu não preciso necessariamente rentabilizar minha grana em real, sendo que tem metas de inflação. Cara, não vou ficar perdendo dinheiro para inflação, ainda mais em um governo agora que está com uma
tudo indicando que a gente vai ter uma base monetária gigante, teto, o arcabouço fiscal ainda que, né, tá, vamos lá, vamos agradar todo mundo. Então, cara, não tem motivo pra mim aumentar, meta de inflação, vamos aumentar isso aí. Cara, não existe isso pra mim, sabe? Tipo, eu vou deixar meu dinheiro, eu vou trabalhar, deixar meu dinheiro lá e por decisão de algum cara, esse dinheiro vai desvalorizar. Irmão, e minhas horas trabalhadas? Sabe? Não, cara, não vou fazer isso. Não, acho interessante, porque tudo se baseia em relação ao que eu posso fazer para não inflacionar, né? Não ganhar dinheiro em cima de dinheiro. Exatamente. Essa é a base do meu pensamento, assim, para operar cripto. Legal. Entendeu? É uma boa filosofia. É uma boa filosofia, eu acho. Maravilha. Cara, quero começar a te agradecer já aqui pela presença, agradecer também o Roberto aí. Muito obrigado mesmo por todos os conhecimentos compartilhados aí. E eu quero deixar livre aí à vontade, se tu quiser trazer mais algum tema aí que tu acha que é importante, que a gente não tenha abordado, deixar aí, ver pro Robertão também fazer mais alguma pergunta aí. E também que tu deixe tuas redes sociais aí, tuas arrobas, pro pessoal conhecer teus conteúdos também e acompanhar teu trabalho. Pô, claro, eu que agradeço, na realidade. Eu falei, né? Tava falando tanto pro Gabriel tanto pro Roberto. Cara, é um prazer estar aqui. De verdade, quando eu vi lá o nível da galera que tava vindo aqui e a galera tava me chamando, eu falei assim, caralho, quem sou eu? Tá indo lá. A gente se encontrou antes, né? E aí, não, como é que eu tenho que ir? Não sei o que, né? Lucas, fica frio. Fica frio. Aqui é todo mundo no mesmo nível. Todo mundo louco. Foi muito bom. Agradeço demais o convite. Pro pessoal aí que quer conhecer mais sobre como operar em cripto, da maneira certa, iniciar da maneira correta. Cara, vai lá nas minhas redes, NAK Invest, tanto no YouTube quanto no Instagram. Quiser também marcar, né, o que a gente falou sobre a sessão estratégica, que eu acho que é um diferencial muito em relação ao mercado, porque eu acho que não tem ninguém que faça isso, de dedicar realmente, cara, 30 minutos, 1 hora para trocar uma ideia com a galera que está começando. Vão lá, tá? Nas minhas redes vocês vão ter acesso comigo, cara, totalmente aberto para fazer perguntas. E muito obrigado de verdade por esse convite, cara. E dá um recado também. Pessoal, cuidem também o perfil, né? Porque não só contigo, Sim, mas com todos. A gente tá vendo agora, acho que um movimento um boom de perfis fakes. Então, galera, se cuidem, né? Não sei como é que a gente pode sugerir isso pro pessoal, né? De verificar que é tu mesmo, né? Mas faça um trabalho extra para se certificar que ele é ele mesmo, né? Não sei se pode ser o Lucas ou pode ser outra pessoa, mas, por favor, façam isso, né? Tem uns pontos que dá para ver. Até se vocês, né, para verificar o perfil, galera, olhar primeiro a data de publicação das fotos. Normalmente, quando eles colocam tudo num prazo de 3 dias. Né? Então, fotos muito recentes, assim, tomem cuidado. Outra coisa, eles normalmente têm um jeito de comunicação muito estranho. Uhum. É muito estranho mesmo, é quase que robótico Pois é. do jeito que eles falam. Primeira coisa, eu não oferto para ninguém. Eu não vou negociar o seu capital. Eu não vou te dar dinheiro, tá? Porque antes de te dar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro para mim. Cara, não vou pegar o seu capital e não vou ficar negociando. Essa galera gosta de pegar capital para roubar. Então, não confie nisso. Outra coisa que podemos falar aí. Cara, manda uma mensagem. Eu acho que é o jeito mais, né? Vai lá, troca uma ideia com o cara para ver se realmente aquela ideia ali faz sentido. Faz perguntas aleatórias para ver se... Porque normalmente são bots, né? Sim. E eles não conseguem seguir aquela lógica de raciocínio. Então, acho que é uma boa. Sim, começou a pedir dinheiro, já liga o alerta, né? Não Exato. pode ser um perfil verdadeiro. Exatamente. O cara já liga o alerta. Isso das fotos que tu falou, eu ia dizer, né? Tem muito perfil ali fake que pede pra me seguir, porque eu sigo muita gente no mercado, a gente sempre seguido, né, por esses fakes. E é bem isso que tu falou. Tu rola ali pra baixo, tem 50 fotos postadas em 3 dias. Então é isso que eles fazem geralmente. Né? Eu acho até triste a gente tem que falar sobre isso, porque deveria ser um pouco óbvio, mas eu sei que não é óbvio, então não tem problema, né? Porque, enfim. Mas galera, se cuidem, por favor, né? Pelo amor de Deus. Vamos se esforçar para também chegar no conteúdo de qualidade, né? E também queria agradecer, Lucas, obrigado. Gabriel, obrigado também. E, pessoal, desculpa qualquer piada aí, mas a gente gosta de divertir, né? Então, acho que foi um bate-papo muito legal. Fazia tempo que eu não ria tanto. Naka, foi bem legal. O Mark e a Cindy gostaram. Feito, cara. Muito obrigado de novo pela presença aí. Muito obrigado pelo teu tempo, pelos conhecimentos compartilhados aí, pelo aulão aí de cripto. E espero a gente se ver na próxima aí.
Quem nos acompanhou até aqui, agradeço muito também aí a participação. Aqui na descrição vai ter os links das arrobas das redes sociais aí que o Naka falou. Vai ter o link para fazer também o teste do teste grátis do Vector, que é um dos nossos carros-chefes aqui da empresa. Vai ter tudo certinho ali na descrição. Também vai ter inscrição para a newsletter se você quiser se inteirar mais aí sobre o mercado financeiro. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações ali, se você ainda não fez, para sempre receber o aviso de novos vídeos, novas entrevistas. Curte, comenta, manda aqui o Papo com o Naka para quem você acha que vai se interessar. Pelo menos faz uma dessas coisas todas aí que eu falei, que já vai nos ajudar. Então, brigadão. Valeu vocês dois aí. Até a próxima. Eu, Gabi, só não põe o perfil fake, hein? Vou contar as letrinhas lá. Valeu.